O Observador. Jornal das 8 com Luís Soares. E Luís, o presidente norte-americano anunciou um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia a partir de amanhã e até segunda-feira. Anunciou feito na rede Truth Social. Donald Trump lembra a celebração do Dia da Vitória na Rússia, assim como na Ucrânia, que se assinala amanhã, e anuncia que esse cessar-fogo de 3 dias vai incluir uma troca de 1.000 prisioneiros de cada país. O líder norte-americano assegurou que quer o presidente russo, Vladimir Putin, e o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, concordaram com esse cessar-fogo. Donald Trump diz esperar que seja o começo do fim de uma guerra muito longa, mortífera e dura. Diz Donald Trump que os Estados Unidos estão cada vez mais perto de alcançar a paz. O presidente ucraniano já confirmou as palavras do presidente norte-americano e agradece a Donald Trump e também à equipa pelo envolvimento diplomático produtivo nesta matéria. Na análise, o professor de Relações Internacionais, Bernardo Valente, diz esperar que este cessar-fogo seja cumprido. O conflito vai com cerca de 4 anos, um pouco mais, e não me recordo de um cessar-fogo que tenha sido duradouro e não me recordo sequer de um cessar-fogo que não tenha culminado logo a seguir em ataques de ambos os lados. E quando falamos de um cessar-fogo, e claro que um cessar-fogo é sempre de elogiar, e bom, esperemos todos nós para o bem da Europa, para o bem da Ucrânia, mesmo para o bem da Rússia e dos russos e da economia russa, esperemos que seja duradouro. Ou que pelo menos durante estes 3 dias consigam ter algum descanso. Bernardo Valente, professor de Relações Internacionais, a propósito deste anúncio de Donald Trump de que vai haver um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia a partir de amanhã e até segunda-feira. E perante a expectativa de baixa do preço dos combustíveis, o Governo vai reduzir o desconto extraordinário do imposto sobre os produtos petrolíferos. E assim os preços dos combustíveis vão baixar menos do que o previsto. O Governo decidiu assim ajustar o desconto extraordinário e temporário do imposto em vigor, aplicável ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo, para a semana que começa na próxima segunda-feira. Assim, tendo em conta os valores em vigor esta semana, a redução do desconto é de 1,47 cêntimos por litro no gasóleo e na gasolina de 21 cêntimos por litro. Feitas as contas, para a semana então esperada uma descida acentuada do preço do gasóleo, que será, no entanto, menor do que o previsto, será na casa dos 7 cêntimos por litro, porque o imposto sobe, o preço da gasolina também vai baixar e o imposto subir, mas neste caso menos do que no gasóleo. E o Tribunal Constitucional voltou a declarar inconstitucional a criação da pena acessória de perda da nacionalidade no Código Penal. O líder do Chega quer reconfirmar a lei no Parlamento. Decisão do Constitucional conhecida esta tarde, em causa o pedido de fiscalização preventiva que o PS tinha suscitado perante esta segunda versão do decreto aprovada pelo Parlamento, um pedido de fiscalização preventiva da alteração do Código Penal para criar a pena acessória da perda de nacionalidade. O Presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, explicou esta decisão. Da conjugação do critério temporal escolhido com as regras sobre a produção de efeitos da atribuição da nacionalidade originária, que retroagem ao nascimento, e com a idade de imputabilidade penal, 16 anos, resulta a exclusão objetiva dos cidadãos com nacionalidade originária do âmbito de aplicação da norma. A norma, em tese neutra, produz assim um efeito discriminatório equivalente ao que motivou a pronúncia anterior, em violação do princípio da igualdade, consagrado no artigo 13, números 1 e 2 da Constituição. Os motivos para o chumbo desta lei por parte do Tribunal Constitucional: já em dezembro o Constitucional tinha por unanimidade declarado inconstitucional a primeira versão deste decreto, que nas 2 vezes foi aprovado no Parlamento com votos a favor do PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Nesta altura, Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, está a reagir a esta decisão. Vamos escutar através da emissão da SIC Notícias. Vamos escutar. Força desta decisão do Tribunal Constitucional, mas hoje foi o dia em que o Parlamento português aprovou 2 reformas importantíssimas para o país. Uma nova lei de mecenato, que vai de certeza ajudar a dinamizar a política cultural em Portugal, e um novo regime jurídico para as instituições do ensino superior. É curioso porque a lei do mecenato foi aprovada com os votos e o apoio do Partido Socialista na Assembleia da República, e o regime jurídico das instituições do ensino superior foi aprovado com os votos do Chega e da Iniciativa Liberal. Isto diz bem da capacidade de diálogo que o PSD tem no Parlamento para aprovar reformas estruturais. E hoje foram aprovadas 2 reformas estruturais e eu não queria deixar de puxar também por aquilo que é altamente positivo para Portugal, para o futuro sobretudo. Mas o decreto chumbado hoje foi o decreto sobre a perda de nacionalidade como pena acessória.
O presidente do Chega diz que vai falar com o PSD para que seja reconfirmado na Assembleia, ou então que haja um referendo. O senhor prefere o quê? Eu quero que foi muito claro. A lei da nacionalidade era para nós o essencial e ela foi promulgada pelo Sr. Presidente da República. Quanto à perda da nacionalidade como sanção acessória que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, nós teremos tempo para analisar o acórdão. E nós falaremos com todos os partidos que apoiaram a aprovação dessa lei no Parlamento. Mas também fui muito claro quando disse que não provocaremos nenhum conflito institucional por força desta declaração por unanimidade do Tribunal Constitucional. O PSD vai para já então analisar o que vai fazer depois da decisão do Constitucional de chumbar a perda de nacionalidade como pena acessória. E Luís, na reação, o líder do Chega admite que a decisão é uma derrota para o partido e quer reconfirmar a lei no Parlamento. André Ventura vai mesmo falar com o líder do PSD, primeiro-ministro, nesse sentido. Ou reconfirmar esta lei, com a maioria cá hoje no Parlamento, e reconfirmá-la, dizer que, independentemente desta interpretação, nós estamos convencidos disto. Quem comete crimes em Portugal, crimes graves como estes, de homicídio, violação de terrorismo, deve perder a nacionalidade portuguesa. O Parlamento deve ter a coragem de dizer isto e de reconfirmar isto. Se o PSD não o quiser fazer, portanto, nós vamos insistir nisto. Eu quero deixar claro que nós vamos insistir nisto. Ainda hoje procurarei falar com o líder do PSD. Mas, para já, como ouvimos, Hugo Soares não se compromete com esta ideia. O André Ventura, que não exclui também um referendo sobre o tema. Já do lado do CDS, o deputado João Almeida diz que não concorda com a decisão do Constitucional, mas considera que este tipo de questões não se resolvem com referendos. A questão do referendo não é o caminho para uma questão como esta. É uma questão eminentemente técnica, de aplicação de normas constitucionais, designadamente do princípio da igualdade, à perda de nacionalidade ou não. Agora, uma coisa lhe digo, eu não tenho grandes dúvidas, e isso é expresso, aliás, pelos seus representantes, que a maioria da população portuguesa concorda com esta medida. Aliás, 2/3 dos seus representantes na Assembleia da República também concordaram. João Almeida, do CDS, em declarações esta tarde na RTP Notícias. E o PS espera que depois do chumbo este processo tenha terminado. É uma declaração feita à agência Lusa pelo líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias. Era esta a decisão que esperávamos, por unanimidade mais uma vez, o que bem se prova que o Tribunal Constitucional é um tribunal independente, sem prejuízo do processo eleitoral na Assembleia da República, das suas cooptações. Os juízes, cada um pensa pela sua própria cabeça, e tomaram esta decisão que está muito em linha com, naturalmente, aquilo que era a posição do Partido Socialista. Sempre dissemos que este novo decreto também era inconstitucional. Eurico Brilhante Dias, o líder parlamentar do PS, em declarações à agência Lusa, a reagir também a esta decisão do Tribunal Constitucional. E já terminaram os interrogatórios aos polícias suspeitos de violação e tortura da Esquadra do Rato. As medidas de coação só devem ser conhecidas na segunda-feira. Um dos advogados dos suspeitos, António Caiola, explicou que o Ministério Público alegou que precisa de mais tempo para avaliar e, por isso, só revela as medidas de coação na segunda-feira. Bem, mas o Ministério Público diz que precisava de refletir, o que significa que vai ponderar esta noite mais as pessoas, se ficam em prisão preventiva ou não, isto terão que pernoitar nas respectivas celas ainda mais uma noite, e que amanhã, a partir das 9h30, mais propriamente, o Ministério Público vai alegar e, posteriormente, todos os advogados, sendo certo que nesta situação a decisão das medidas de coação vai ser só na segunda-feira. Declarações de um dos advogados à saída do Campos da Justiça, captadas pela RTP Notícias, explica que não é habitual o Ministério Público não fazer alegações no fim dos interrogatórios e, por isso mesmo, a sessão retoma amanhã para as alegações dos advogados e também do Ministério Público. Luís, vamos ainda conhecer outras notícias em destaque. Nenhuma das cerca de 150 pessoas a bordo do navio Óndios apresenta sintomas de antavírus, de acordo com a OMS e com as autoridades de saúde espanholas, desde 28 de abril, que nenhum passageiro reportou qualquer sintoma, é o que adianta o secretário de Estado da Saúde de Espanha. Mais de 8.500 terrenos por todo o país estão por limpar, são dados da GNR sobre a prevenção de fogos rurais até 30 de abril. Leiria lidera com quase 2.000 terrenos por limpar, seguido de Bragança e de Santarém. O Sporting segue para a final da Liga dos Campeões de Futsal, a 8ª vez que os Leões chegam à final das Champions desta modalidade. No domingo, o Sporting vai defrontar o vencedor da semifinal de hoje entre o Palma Futsal e o Etoile Lavalloise. É assim que fechamos este Jornal das 8.